dia, bom dia! Hoje é dia de ativar o propósito de Deus para sua vida. Nós estamos aqui nessa hashtag Metanoia na quarentena e durante esse período estamos renovando o nosso entendimento de maneira muito poderosa. Estou tendo um testemunho atrás do outro e eu estou sendo muito impactada. Então quero te dar boas-vindas no dia de hoje, que a gente vai falar de algo que foi algo que virou uma chave na minha vida, na minha história. Eu vivi uma vida muito sem sentido. Quem mais aí vive uma vida, acha e sente que vive uma vida sem sentido? Então eu quero que você traga isso à consciência, que você agora comece a trazer de dentro do seu coração, da sua mente, do seu inconsciente. Peraí, qual é o sentido da minha vida? Tem propósito? Por que eu estou nessa terra? Para que a minha existência vai servir aqui? Você já pensou nisso? Quem já pensou nisso? Que bom que você está chegando aqui, eu vejo que está todo mundo entrando. O pessoal olha de João Pessoa, vai falando de onde você está chegando, porque eu vou me conectando. Eu olho aí, eu me imagino lá no mapa, sabe? Me conectando com você. Da onde que você fala? Da onde que você está ativando o seu propósito hoje? Veja bem, Myles Munroe, ele disse: a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Uau! Você já parou para pensar nisso? Uma vida sem propósito? Vamos ativar o propósito hoje. E quando for ativado em você, vamos profetizar que vai ativar em todos os cantos da terra. Para todos vocês que estão aí de Manaus, São Paulo, Vinhedo, Blumenau, Vila Velha, Guarulhos. Gosto tanto de vocês, Valparaíso, Interlagos. Eu estou em Valparaíso de Goiás também. E eu quero muito trazer com você uma consciência muito importante e impactante. A gente não vive uma vida com sentido real. Eu não sei você, mas para mim não consigo imaginar uma pessoa tendo sentido de existência vivendo só para si mesmo, vivendo só para um propósito pessoal. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos e é importante que a gente faça planos. O coração do homem faz planos, o coração, a mente, né? O coração, o que quer dizer? A mente do homem, porque o coração é a sede dos sentimentos. Os sentimentos parecem estar aqui, né? E o sentimento, na verdade, ele é todo raciocinado aqui na mente, na nossa mente. Então, o coração do homem, sim, faz planos, a nossa mente faz planos. Mas a palavra de Deus diz, tem uma tradução que diz: mas a resposta certa vem do Senhor. Na outra tradução, mas o propósito do Senhor prevalecerá. E eu me lembro quando eu estudei isso, e foi bem estudando num livro, em cima de um livro, de uma ministração de Myles Munroe, que falou essa frase, né? Vou lembrar a frase, achei essa frase importante. Até seria bom se alguém puder escrever para mim aqui depois a frase. Já olhei para o meu amor escrever aqui para nós. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Eu estudei sobre propósito desde 2012. 2012 eu comecei uma busca incessante. Por quê? Porque foi um período da minha vida, eu tinha mais ou menos 5 anos de conversão nessa época, e eu me lembro que eu estava com uma inquietação no meu coração. Eu estava me sentindo um momento com uma perda de identidade muito grande. Eu vou falar com algumas pessoas vivem à luz da palavra de Deus desde criança. Outras pessoas conheceram de uma forma um pouco mais distante. Outras mais profunda, conhecendo e se aprofundando na palavra de Deus. Mas vamos lá. Eu tive toda a minha infância e toda a minha adolescência vivendo como católica, não tive tanta... eu fiz comunhão, fiz... Já escreveram já. Já escreveram para mim, obrigada. Alguém escreveu aqui para mim, não tá o seu nome, mas já decidi ser virtuosa, obrigada. Você entende isso? Olha só, o que acontece? Algumas pessoas, como eu, por exemplo, não viveu uma vida intensa, conhecendo a palavra profundamente. Lia partes da palavra, mas não tinha um conhecimento profundo. E o que eu percebi? Que eu vivia muito mais com a forma que o mundo oferece para mim, que o mundo vinha oferecendo para mim. O que é a forma do mundo, Ellen? O que acontece? A gente recebe estímulos o tempo todo, visuais e auditivos.
e sinestésicos, que a gente sente, que a gente vê, que a gente ouve, desde criança, desde o ventre da sua mãe. Quando você estava lá no ventre da sua mãe, você já ouvia a voz do papai, ouvia se eles estavam nervosos ou estavam tranquilos, em paz, ouvia os momentos de alegria e também ouvia os momentos de estresse, de briga, enfim. Você no ventre da sua mãe, você já recebeu estímulos que já fez criar em você percepções. O teu cérebro já foi registrando essas percepções. Cada percepção visual, auditiva e sinestésica, elas são registradas no nosso cérebro como arquivos neurais. E elas vão sendo guardadas num computador imenso chamado cérebro, né? Lá no nosso inconsciente estão todas as informações que você nem lembra, mas você viveu, elas estão lá. Elas passaram pelo seu HD, elas estão lá. E olha que interessante quando você para pensar que o que você viu, ouviu e sentiu a vida inteira, se você viu e ouviu e não foi à luz da palavra de Deus o tempo todo, foi assim, algumas pitadinhas da palavra. O resto, o que a mídia diz, o que o mundo diz, o que a família, o que você viu acontecer com a família, os históricos. Se o casamento dos seus pais, por exemplo, não foi um casamento feliz, ficou registrado que casamento, uma informação de que casamento não necessariamente é muito bom, depois você tem dificuldade de ser feliz no seu casamento, e às vezes tudo que precisa é uma reprogramação da sua mente, é o que a gente faz no curso Protagonize Suas Emoções. E é interessante que quando a gente passou por momentos na vida onde tiveram registros de traumas, por exemplo, de abusos, de tristezas, de perdas de alguém querido, de abandono de pai ou de mãe, quando a gente passou por momentos da vida onde a gente foi traído, enfim, todos esses momentos foram registrados no nosso cérebro. E é interessante que a gente acaba vivendo conforme o que a gente viu, ouviu e sentiu. Essa é a forma do mundo que a Bíblia vai falar lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com as coisas deste mundo. Em outras traduções, não vos amoldeis no padrão desse mundo. Ou seja, você não entrar nesse molde, você precisa sair desse molde. Aí ele fala assim, não vos amoldeis no padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, pela renovação do entendimento, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí você tem uma briga dentro de você de conhecer a palavra de Deus e de saber o que o mundo falou. Fica assim, é uma informação porque é completamente diferente. Gente, a vivência, a vida do céu é vida e vida em abundância, certo? A proposta de Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, trazer vida. Vida para você, vida para seus relacionamentos, vida para sua área emocional, vida. E para você ter vida, ter vida é um indício muito da palavra de Deus. Agora o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E o príncipe deste mundo, ele está aqui, a gente fala assim que a terra, ela é dominada muito pelas trevas. O tempo todo, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Ou seja, esse mundo que me envia estímulo, ele está no maligno. Ou seja, existe coisa ruim nele. E essas coisas ruins entram pelos estímulos. Se a gente não for inundado da palavra, inundado do conhecimento de Deus, se a gente não for cheio de estímulos visuais e auditivos e sinestésicos da palavra de Deus, o que vai acontecer? A nossa tendência é justamente viver com a forma do mundo e ficar lá naquela forma. Aí a gente não conhece o que é bom, perfeito e agradável. A gente não consegue viver um propósito que Deus tem para as nossas vidas. A gente vive um propósito do mundo. E aí eu me lembro muito bem que quando eu estava no ano de 2012, que foi um ano muito forte para mim, que eu estudei muito propósito de Deus. Desde então eu estudo intensamente propósito de Deus. E eu me lembro que esse ano eu entendi algo. Eu entendi algo que eu precisava conhecer e me aprofundar em Deus para me conhecer, para saber o propósito dele para minha existência. Porque eu ia perder tempo, energia e dinheiro, porque eu ia ficar investindo em coisas que me afastam do propósito de Deus. Então, perder dinheiro é perder tempo, porque eu estou gastando tempo com coisas que não me aproximam de Deus. Então, elas estão tardando o meu propósito de acontecer. Faz sentido para você? É muito Satanás, o que ele mais quer é te oferecer pratos interessantes, coisas que você gosta, para você passar tempo nelas e não se atentar
para um propósito de Deus, mas eu vou te falar, eu quero hoje te alertar em algo, eu vou trazer muito da palavra de Deus hoje para trazer esse alerta. Vou trazer aí a parábola das 10 virgens, que é algo que a Bíblia compara do reino dos céus. Ei, preste atenção. O propósito hoje, o foco não é você. Você tem que virar o foco para o propósito de Deus. Muita gente acha que Deus existe para cumprir um propósito da vida dela. E não é. Tem gente que fica pedindo para Deus abençoar planos, mas vem cá, se a resposta certa vem do Senhor, se o propósito do Senhor prevalecerá, sabe o que significa? Que todo propósito seu que não está alinhado com o do Senhor não vai prevalecer, ele não vai prosperar, ele não vai dar certo. Ele vai te trazer prejuízo e vai tardar. E se duvidar, esse propósito ainda vai ficar te entretendo para que quando chegar a volta de Jesus, você esteja desatento, como daquelas 10 virgens, 5 delas não eram prudentes. A pessoa prudente, ela está atenta para o propósito de Deus. A pessoa prudente, ela está buscando ardentemente, está com o óleo do Espírito, como uma das virgens estava, como as 5 das virgens estavam. O óleo do Espírito, porque elas, para manter, naquele tempo, para manter as lâmpadas acesas, elas precisavam do óleo. E se você for pegar os significados, simbologias na Bíblia, o óleo significa o Espírito Santo. E a lâmpada, a Bíblia diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, ou seja, a lâmpada significa a palavra de Deus. Então a virgem prudente, ela está com o Espírito Santo e ela está com a palavra. A prudente, ela está voltada para isso, ela está buscando isso como luz para iluminar o quê? O seu caminho. Você tem noção do nível, da importância disso? Olha, quando a gente não está alinhado com a palavra de Deus, a gente está lá, vai na igreja, mas não alinha a vida. Às vezes você vai à igreja, ouve o culto online, ou ouve uma palavra, ou lê. Tem gente que não acha que não precisa ir, fica em casa mesmo, mas preste atenção no que eu vou te falar. Primeiro, Jesus disse que na volta dele, ele vai vir buscar a sua noiva. Eu ouço muita gente falar, e eu não quero entrar no mérito da verdade ou da mentira disso, ou se isso é verdade ou não, mas muita gente fala que a salvação é individual, mas preste atenção em algo que a palavra diz, e aí reflita você e chegue às suas próprias conclusões. Que a palavra diz que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua noiva. Quem é a noiva de Jesus, gente? A noiva de Jesus é a igreja de Jesus. Ele falou que ele não vai vir buscar pessoas isoladas. Ele vai vir buscar a igreja. Nós somos igreja. A Bíblia diz que nós somos como corpo. Olha só, tem tanta coisa na palavra que fala sobre isso. Eu tô falando aleatório, se você quiser saber depois onde tá, você me pergunta lá no direct que eu procuro, senão joga no Google. Porque eu vou trazer algumas coisas específicas, mas essas eu quero trazer uma consciência para você. Uma consciência muito grande, muito importante sobre esse assunto. Porque veja bem, quando nós estamos aqui preocupados com a nossa mente voltada para o propósito de Deus, a gente sabe, a gente está alinhado com aquilo que vem do céu, as coisas prevalecem. Quando prevalece o propósito, as coisas prosperam, dão certo, fluem. O que está na sua mão que não está fluindo? O que está na sua mão, você fala assim, eu não consigo ouvir, saber qual é o propósito dele. Não existe outro caminho senão... E hoje eu vou te dar dicas importantes, que hoje mesmo você vai ativar um propósito dentro de você, tá? Fica até o final que eu vou te dar dicas que ativaram o meu propósito. E só de trazer isso à consciência, isso mudou a minha história. De verdade. Tudo que eu faço hoje é com uma consciência. Peraí, eu preciso ser prudente. Eu preciso estar com uma lâmpada. Olha só. Das 10 virgens, 5 delas que eram as prudentes, elas tinham óleo suficiente, ou seja, elas buscaram o Espírito Santo. Você busca o Espírito Santo suficiente para você estar, quer dizer, uma busca intensa, porque elas tinham bastante. Uma busca intensa de Deus, do Espírito Santo, isso quer dizer com a palavra, que é o que ia guiando elas pelo caminho até o noivo. Então, veja bem, é o que a gente está fazendo. A gente precisa da palavra, a gente precisa da lâmpada, que é a palavra, e a gente precisa do óleo, que é o Espírito Santo, guiando o caminho, alinhando isso com os planos e propósitos do céu. Se eu sei, qual que é? Como que eu vou saber? Preciso orar, gente.
Não tem outro jeito. A gente precisa orar e buscar na palavra. Peraí, isso aqui está alinhado com os teus princípios? Porque, veja bem, se a resposta certa vem, se o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, quer dizer, se a resposta for positiva, a porta vai abrir. Se a porta fechar, é uma resposta positiva de que aquele não é o lugar para você ir. Deus, às vezes, precisa tirar pessoas das nossas vidas para o propósito fluir. Tem gente que fica insistindo em amizades, em pessoas, em relacionamentos que não são que Deus não tem o propósito. E eu não estou falando de divórcio, eu estou falando de gente que está iniciando, estou falando de amizade, eu estou falando de gente que você passa tempo fazendo, mais fofocando, mais falando coisas supérfluas do que falando coisas profundas que vão te levar mais próxima de Deus. Cuidado, você quer um sinal do que é de Deus ou não, que te aproxima e que te afasta do teu propósito. Quem são as pessoas que te aproximam? De repente você não precisa largar algumas, o que você precisa é passar mais tempo com outras que te aproximam mais de Deus. Passar mais tempo com pessoas e também com conteúdos, com pessoas, com mentores, com líderes que vão ativar o seu propósito. Ei, preste atenção, se você não tiver o seu propósito ativado aqui nessa terra, eu te pergunto, e quando ele voltar? Eu quero falar hoje de 2 parábolas bem fortes para mim, que lembram, para mim, é o que ativa o propósito. E depois de falar dessas 2 parábolas, eu quero falar as características que eu entendi na minha vida, que foram as características que Deus falou, ei, preste atenção. É isso que vai ativar o teu propósito. E eu vou te falar, e eu vou te trazer, eu vou compartilhar isso com você, porque eu acredito que eu não só acredito, eu vou falar mais. O Senhor merece que o seu propósito seja ativado. Por quê? Porque isso glorifica a Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você foi criado nele. Em Efésios 1 fala isso, que você foi criado em Deus. Olha só. Vou trazer aqui para você. Efésios 1, 3 diz assim. Não, eu vou... Efésios 1, 4. Ó, Efésios 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Eu não precisava nem continuar aqui para ser impactada. Deus escolheu você, Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Você fala assim, minha existência foi um acaso. Eu não sei por que eu estou na Terra, mas Deus já tinha pensado, né? Deus na sua... Eu fico imaginando como que Deus pode pensar em tanta gente ao mesmo tempo, mas Ele pensou, Ele é Deus, Ele é todo poderoso, a gente não consegue pensar com a mente dele, a gente só tem que crer nele. Então veja bem, Ele pensou em mim, você nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, lá quando ainda os céus e a terra não tinham sido criados como foram, antes da fundação de fundar o mundo, Ele tinha te escolhido para sermos santos e irrepreensíveis. O que quer dizer, gente? Olha, santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, é para você seguir no caminho dele, no que a palavra dele diz. A santidade é buscar ser parecido com Jesus. Essa é a santidade. Quando a gente busca ser parecido com Jesus, a gente está andando com óleo e a gente está andando com a lâmpada. Está andando com a palavra, com o Espírito Santo. Você está buscando, você está lá andando nele, na presença dele, aquilo está com você. Agora, quando você vai lá, pega um pouco e deixa, é como as 5 virgens imprudentes. Eu vou ler a parábola já para você. E eu vou trazer a parábola de uma maneira diferente, sabe por quê? Porque essa parábola vai vir com um senso de ativação, mesmo que você já ouviu, não pense assim, eu já ouvi várias vezes. Não, peraí, deixa eu ouvir com uma visão diferente agora, uma visão para ativar o meu propósito. De que maneira isso vai ativar o propósito de Deus dentro de mim? Começa a pensar nesse sentido. Então vamos lá, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E olha que lindo aqui. Em amor, no 5 agora, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha só, é segundo um bom propósito, não um propósito ruim. Os planos de Deus para nós são de paz e não de mal, e é para dar o fim que a gente deseja. É que a gente não sabe que os nossos próprios planos não vão nos levar ao fim que a gente deseja. Os nossos próprios planos muitas vezes vão nos levar à destruição. Deus não pode atender você em alguns planos que você tem, porque aquilo lá vai te afastar dele, vai fazer você perder eternidade.
Ele vai abrir porta daquilo que ele pode abrir, daquilo que você está preparado para receber. É como você colocar um menino de 8 anos para dirigir um carro. Ele está preparado para isso? Ele não tem nem tamanho, nem enxerga às vezes ainda. Quando você pega uma criança pequena, para que essa criança ela vá fazer algo que ela não está preparada, pode chegar à morte, à destruição. E o Senhor é assim para nós, né? E o Senhor é assim para nós. Olha só. Então, para sermos santos e repreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou, ou seja, tive um predestino. O Senhor já queria que você tivesse um destino nele. Ele já tinha um propósito para você. Ele fala que ele tinha um bom propósito para nós. Então, lá quando ele te escolheu, antes da fundação do mundo, ele já tinha um propósito para você. Em amor predestinou para sermos adotados como filhos. Ele não quer você como criatura. Aquele que não o aceita como pai, que não o reconhece como seu Senhor, Salvador, seu Pai, acontece que essa pessoa vive como uma criatura apenas. Mas Deus não quer que você seja criatura, Ele quer que Ele te adotou como filho. Ele deu o seu Filho unigênito. Olha só, o Senhor Deus, Jesus se entregou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando você crê em Jesus, você não perece, você não entra na forma do mundo que te leva para o mal. Você não perece, você tem vida eterna para sermos adotados. Ou seja, existe um caminho para a gente. É nosso caminho, nosso destino, e tem um destino para mim e para você que chama-se eternidade. Esse é o destino de Deus para nós, mas isso nem sempre a gente vai aceitar. Ele nos deu livre-arbítrio para aceitar ou não esse caminho. Deixa eu fazer uma participação. Oba, hoje eu vou ter participação especial aqui. Eu vou terminar enquanto ele está sentando aqui. Olha só, terminar só o versículo aqui. Predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, e para alguma coisa. Tem um para que você foi criado. Você sabe para que você foi criado? Aqui diz, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Você ganhou de graça, ganhou de favor de Deus. Em Jesus você ganhou isso. Você ganha isso. Então, ou seja, nós vivemos para o louvor, para a glória de Deus. A sua vida existe para glorificar a Deus. E você só vai encontrar sentido, e você só vai encontrar realização real, aquilo que enche o teu coração. Você só vai encontrar força para passar pelas tribulações, passar pelas partes difíceis da sua vida, as partes que o mar pode se levantar, os inimigos podem estar correndo atrás de você, você pode ser injuriado como Jesus foi, você pode ser injustiçado, mas se você tem um propósito, você sabe para onde você está indo, você sabe que é para a eternidade, sabe que é para o louvor e glória dele, você passa por tudo isso e fala assim, quer saber? Eu passo por isso porque toda a minha vida vai ser para trazer aprendizados, para me tornar autoridade em superar algo que vai ser para louvor e glória de Deus, vai me usar nessa terra para fazer algo. Agora eu vou trazer aqui uma contribuição especial. Deixa eu virar aqui, gente. Felipe, meu noivo lindo. Amor, você ganhou um filtro, tá bom? Gente, isso aqui é o filtro dele, ele fica com esses cílios lindos, o filtro saiu de mim, foi pra ele. Bom dia, gente. A Aline está perguntando onde está essa passagem, está em Efésios 1:4. Tá? Eu quero trazer algo aqui para vocês, para falar sobre propósito. O filósofo Mark Twain diz o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que você descobre o porquê. A partir do momento que o seu propósito é ativado, uma chama arde dentro de você, uma chama de liderança. E o que quer que você faça, aonde quer que você vá, você será visto como uma pessoa diferente. Eu vi algumas pessoas aqui falando, mas quando acontece isso no casamento e a gente não consegue fazer assim... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Acabou o tempo de ficar achando que o mundo te molda. É hora da gente moldar o mundo, não viver em formas ou fórmulas. É hora da gente moldar o mundo. Me desculpa, eu estava vendo ali, eu queria fazer essa contribuição aqui. Desculpa nada, amor, vem sempre. Tá, eu amo quando você vem. Vem cá, me ajuda a procurar as passagens aqui das virgens e dos talentos. Mateus lá. Mateus 25. A gente estava estudando agora de manhã, falando sobre isso, sobre o propósito de Deus, né?
E eu me lembro que eu estava com a minha identidade toda deturpada, eu não sabia quem eu era. Por quê? Porque eu tinha sido formada em quem eu sou, em tudo que eu penso, conforme o mundo. Né? Como o Felipe falou, tá na hora da gente não ser amoldado pelo mundo, tá na hora da gente moldar. É hora mais do que nunca de nós, Igreja de Jesus, nos unir. Eu comecei falando antes, eu tinha perdido o raciocínio, eu lembrei agora que você veio, amor. Vou falar antes da gente entrar aqui, que é o seguinte: a Bíblia também fala que nós somos como um corpo bem ajustado, aonde que um órgão depende do outro. Tem gente que acha que pode viver sozinho, isolado. Tem muita gente que assiste, simpatiza com o que eu tô falando, mas acha que pode viver isolado. Nós precisamos, como corpo de Cristo, nos unir. Né? Eu tô aqui com planos, ninguém nem sabe, mas eu tô com planos aqui de unir outras coaches cristãs, outras pessoas que têm ferramentas que podem edificar o reino de Deus na terra, ou líderes, pastoras, pessoas que precisam ser ativadas e além, porque é tempo da gente se unir cada vez mais. Eu creio de fato que Jesus está voltando. Então, assim, nós somos como o corpo bem ajustado. O olho, se eu tirar do corpo, ele não vai enxergar. Ele precisa estar no corpo para cumprir o propósito dele de visão. A minha boca, fora do corpo, ela não cumpre a função dela. A minha mão, se tiver cortada fora, ela vai ficar morta. A gente fora do corpo, a gente fica morto. Nós precisamos estar no corpo. E eu não estou falando de uma igreja necessariamente de paredes. Eu estou falando de você estar sim conectado ao reino de Deus aqui na terra, com outras pessoas, com projetos aqui na terra, de preferência sim, embaixo de uma liderança que vai te mentorear, que vai te dirigir, que vai te ativar o propósito de Deus em você, que vai te corrigir, te ajudar, que vai ser trazer essa mentoria da palavra para você. Pessoas que estão mais tempo, conhecem mais e vão te dirigir para isso. Então, o propósito de Deus é importante, ele não vai ser ativado conforme o que o mundo está oferecendo. Então, é muito fácil a gente dar justificativas de eu não tenho tempo, ou na minha vida, problema na minha vida, eu não consigo viver o propósito de Deus porque eu tenho, por causa dos meus filhos, por causa do meu marido, por causa disso. Tudo isso faz parte do propósito de Deus na sua vida. Às vezes, tudo que você precisa é criar habilidades para lidar com o que Deus já te deu, e a gente vai falar isso com uma das parábolas aqui, tá? Eu falei das virgens, e a gente vai falar nisso na parábola dos talentos. Aqui, traz a das virgens, amor, só para eu fechar aqui, e depois... Aliás, eu já introduzi a virgem, vou voltar nas virgens depois. Vamos falar dos talentos primeiro? Vamos falar, deixa eu só falar algo aqui. Eu tô vendo o pessoal falar sobre o propósito. Gente, viver pelo propósito é um dos combustíveis da felicidade. Se você não vive pelo propósito, você anda em círculos. Você não sabe aonde você tem que chegar. Então, se você vive pelo seu propósito, você tem um alvo, você sabe onde você tem que chegar. Sônia, você me fez uma pergunta, como conseguir? A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é fácil, mas ninguém disse que ia ser fácil, né? Mas não é impossível. Então, oração, que é o que muita gente está falando aí, é viver. Quando você estiver vivendo pelo seu propósito, quando você tiver, a sua vida vai transformar as pessoas ao seu redor. Tá? Parece um peso, mas não é um peso, é gratificante. É gratificante porque a gente passa por tantas adversidades e as pessoas vão enxergar em você uma pessoa honrada, uma pessoa... Quando você flui no seu propósito, a sua identidade ela floresce, você floresce e você impacta as pessoas ao seu redor. É verdade. E nós estávamos falando essa manhã, inclusive, de algo, por exemplo, né? O Felipe começou falando aqui, a pessoa que não tem propósito, ela fica andando em círculos. Nós estávamos pensando quais são os prejuízos da vida de quem não reconhece seu propósito. Ou até já sabe que Deus tem um propósito, acredita nele, mas fica se distraindo com as coisas desse mundo. Fica se distraindo com todos os estímulos que Satanás... Ele vai te enviar coisas que você gosta, ele vai te enviar coisas que vai te dar prazer em fazer para que você fique longe do propósito. Porque aí você vai impactar um número muito menor de vidas. Até impacta, mas muito menor do que você poderia impactar, talvez. Quando você se alinha com o propósito, você é ativado. E olha só que interessante. A gente falando em andar em ciclos, nós lembramos do povo no deserto, né, amor? Uhum. O povo que foi liberto. Olha só, o povo de Deus, escolhido por Deus. Ele foi... Deus chamou Moisés como libertador desse povo.
Moisés foi libertar o povo, tirar da escravidão. Eles se viam como escravos no Egito. Só que esse povo reclamava tanto. Talvez você tá aí e você é uma pessoa que é viciada em murmurar, viciada em reclamar. E isso é vício emocional, sabia? Tem moléculas de emoções que criam dentro de nós que a gente fica buscando coisas para reclamar, porque às vezes somos viciadas, porque vimos nossos pais, vimos várias coisas acontecer e a gente... eu vou deixar... Peraí, deixa eu pôr isso daqui agora, que eu tava procurando esse versículo antes. Ela tá me ajudando muito. Vocês estão me ajudando muito aqui. Então, na hora de Moisés libertar o povo era para em 9 dias, de 9 a 11 dias, dependendo do autor vai falar, 9 ou 11 dias era para chegar na terra prometida. Às vezes você já era para ter chegado na terra prometida, né? Mas o povo não só murmurou, como adorou outros deuses, ou seja, eles se distraíram não com as coisas de Deus. Às vezes a gente se distrai com ídolos, com coisas que não são de Deus, com prazeres momentâneos, mas que não nos leva para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que Deus separou para mim e para você. Veja bem, interessante isso. Teve 2 pessoas nessa jornada que era para durar de 9 a 11 dias e durou 40 anos, né, amor? 40 anos. 40 anos. E olha só, teve 2 pessoas que foram as 2 únicas que quando saíram, chegaram à terra prometida. As outras não, Deus não deixou. Vou te falar, o Senhor nem deixa a gente usufruir quando a gente não reconhece e distrai com as outras coisas. Se você se distrair do propósito, eu vejo que quem estava cheio do propósito, cheio da palavra, quando você sabe que Deus quer alguma coisa com você, quando você busca isso, é como Josué e Caleb, eles sabiam Deus que eles serviam. Josué e Caleb, eles não olharam, não interessava o tamanho dos gigantes que estavam à frente, não interessava o tamanho dos anaquins, que são os gigantes que tinham na terra prometida, porque eles enfrentaram luta tanto no percurso para ir para a terra prometida, você vai enfrentar lutas tanto no processo, na sua vida, no dia a dia, para você ir até onde Deus, para você caminhar em direção ao seu propósito, quanto para tomar posse da terra. Quando você está tomando posse do seu propósito, também eles precisaram enfrentar gigantes. Interessante é que, né, amor, quando alguns foram espiar a terra, olhar o que tinha lá, puxa, de 10, são 10 ou 12? 12. Dos 12, só 2, né? Só 2, Caleb e Josué. Só Caleb e Josué falaram assim, não, a terra tá lá e ela é maravilhosa, só que esses gigantes aí, nós temos Deus, o que é esse gigante para nós? Os outros, não, a gente não vai dar conta, nós não vamos dar conta, eles são gigantes, enfim. Às vezes você é aquela pessoa que fica reclamando por causa das circunstâncias, você olha o seu casamento, olha seu esposo, sua esposa, olha seus filhos, olha, não sei o que você olha como empecilho, você se olha, se sente inferior, de repente diminuído, se sente injustiçado, vitimado. Aí o que acontece? Você é essa pessoa que vai falar assim, não, eu não dou conta, mas espera aí, você tá olhando para aquilo que você pode ou aquilo que Deus pode através de você. Quando a gente tá cheio do propósito, a gente é como Josué e Caleb, a gente não olha o tamanho do gigante, não olha o tamanho da luta que vai enfrentar, ou das pessoas que vão enfrentar. Olha sim, o Deus que habita em você e que vai te ajudar a passar por isso e viver o propósito de Deus. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Você tem vivido isso, né, amor? Eu vejo que o Felipe tem ativado o propósito dele cada vez mais. E eu vejo o quanto que está fazendo diferença mais na minha vida e nas de vocês. Quanta gente tem agradecido o Felipe aqui, né, amor? Nos directs, nos outros locais, aqui nas lives, você percebe. Ele está sendo um suporte. Eu mesmo tenho sido muito mais ativada com ele por perto, porque ele também está se alinhando cada vez mais com o propósito. Eu me alinhando e você também, né, amor? É tão bom isso. Isso é bom. Você queria que eu lesse qual, né? Vamos ler agora a dos talentos, a parábola dos talentos. Eu amo a parábola dos talentos, ela me fez ter um entendimento diferente. Quando a gente pensa que o nosso propósito é viver a eternidade, mas que aqui na terra, enquanto isso, nós temos algo para fazer. Porque o Senhor, Ele trouxe na palavra uma parábola, ou seja, uma comparação de como vai ser o reino dos céus. Ou seja, Ele está comparando que para você entrar no reino, para você participar da alegria do seu Senhor, que é o reino dos céus, ele coloca uma parábola mostrando como que os servos até lá precisaram agir. E o que ele entregou e como precisaram agir. Isso fez toda a diferença para mim e eu quero compartilhar com você. Preste atenção bem nessa parte, coloca no teu cérebro já
a questão como isso vai ativar o seu propósito, ok? Mateus 25:14, tá? A parábola dos talentos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Pode parar aqui só um pouquinho, amor. Vou fazer uma comparação agora da sua vida. Ele falou, e também será. Porque ele está falando de 2 parábolas, uma atrás da outra. Primeira das 10 virgens e depois a parábola dos talentos, né, amor? Isso. E aí ele fala, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens e depois também será semelhante à questão aqui da parábola dos talentos. Aí o que ele fala? Será semelhante ao quê? Só faça a primeira frase, será semelhante... Também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Olha só, olha o que Jesus fez, né? Jesus ressuscitou e ele disse que vai voltar. Ou seja, Jesus deixou os seus bens, deixou seus discípulos aqui, deixou uma herança sua aqui, o Espírito Santo para nós. E ele disse que ele vai voltar. Ele está comparando aqui, trazendo uma semelhança. Eu estou fazendo a minha leitura aqui para você, que é como Jesus tivesse deixado. Agora ele falou assim, ó, deixou talentos para cada um. Talentos nessa época era dinheiro. Mas você pode pensar como recurso, tanto como dinheiro, como talento mesmo, dons e talentos. Você pensa como você quiser, eu trago para todo tipo de recurso que a pessoa pode trazer. Como é parábola, é digna de interpretação. Então vamos lá. E deu para cada um, amor, como que é? Conforme a sua capacidade. A sua capacidade. Às vezes a gente fica se comparando, que para viver o propósito de Deus, a gente acha assim, se eu tivesse a voz que fulana tem, se eu falasse como a Ellen fala, porque eu falo pra caramba, né, gente? Se eu falasse como a Ellen fala, ou se eu fosse como fulano fosse, ou se eu tivesse o dinheiro que eu tinha, ou se eu tivesse nascido, eu me lembro que eu falava, eu tinha esse pretexto, assim, se eu tivesse nascido em uma família evangélica desde criança, sei lá, talvez eu teria estudado mais a Bíblia. Eu não tô dizendo que é melhor ou pior, tá? Porque isso não determina nada. Mas eu quero te dizer que eu pensava que daria mais condições para mim. Então, às vezes, você fica dando desculpa se eu tivesse, se compara. Não! O que você precisa ter nessa terra para cumprir o seu propósito, o Senhor te deu conforme a sua capacidade. Se é 1 talento, se é 2 talentos ou 5 talentos, não interessa quanto de recurso. Você tem o suficiente para cumprir o teu propósito. Vamos ver por quê. Pode continuar. Tá, deixa eu tocar aqui a leitura. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pega essa. Quer fazer seus comentários? Não, pode falar, depois eu falo. Tá. Gente, presta atenção nisso. Não é
eu encho o olho de lágrima, eu fico temente, eu me arrepio toda só de pensar. Isso aqui é semelhante, isso aqui está falando que o reino dos céus é assim, ou seja, o Senhor já entregou talentos e dons para você. Preste atenção, pessoa querida que está aí do outro lado. Coloque muito amor nas minhas palavras. Você precisa usar isso, ativa isso dentro de você para o reino de Deus de alguma maneira. Para de ter vergonha. Lança fora a vergonha, o medo da crítica, o medo da rejeição. Deus já te deu o que você precisa para cumprir esse propósito. Ele já entregou para você. Ele não é um Deus falho. Ele não falhou quando fez você. Ele não falhou quando deu o que você já tem. Você só precisa agora colocar isso para desenvolver. O servo que tinha 5 talentos, quando o seu Senhor voltou, ou seja, quando Jesus voltar, ele vai ver se você desenvolveu a ponto de você ter de outros talentos seus talentos terem sido multiplicados ou não. Vice eu, você versa, seu propósito é cumprir o plano de Deus. Essa é a sua missão. Qual é o seu propósito? Como é que você vai cumprir? Fica aí o questionamento para você. Então veja bem, eu não encontro propósito na minha vida sem participar de um plano de Deus. O que eu entendo é que o Senhor ali entregou talentos. Aquele que se preocupou em devolver para esse Senhor seus talentos, ele colocou isso como propósito de vida dele. Ele honrou a Deus, ele entendeu porque ele foi feito para isso. Nós fomos para Deus, para a glória dele nós fomos feitos, para glorificá-lo. E a gente acha assim, ai, nossa, mas aí eu não vou. Não, vai ser bom, porque, na verdade, os planos de Deus são de paz e não de mal para dar o fim que a gente deseja. Só que a gente não sabe, a gente não percebe, que a gente só vai encontrar esse fim que a gente deseja cumprindo o propósito dele e não os nossos. Veja bem, não foi Deus que foi feito, que existe para cumprir um propósito nosso, mas nós existimos para cumprir um propósito em Deus. Um propósito nosso em Deus. O nosso propósito tem a ver com os dons e talentos que ele entregou e o quanto que a gente usa isso para o cumprimento de um propósito maior, para a eternidade, para glorificar a Deus. Enquanto você perde tempo aí só com seus próprios planos, vou te falar, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa ou o propósito do Senhor prevalecerá. O que significa que você vai perder tempo, vai perder energia, vai perder dinheiro, enquanto você fizer coisa que não te aproxima do propósito. Por quê? Porque isso uma hora vai dar errado, Deus vai fechar as portas, porque o que vai prevalecer vai ser o propósito dele. Então você ganha anos de vida quando você se ativa no propósito. E você se sente de fato mais realizado, porque o propósito de Deus é bom, é perfeito, é agradável. E todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, como diz em Romanos 8:28. Ou seja, quando você está lá, você foi chamado segundo o propósito de Deus, você ama a Deus, você vai buscar fazer tudo para Ele, tudo, até as coisas que estão erradas, as portas fechadas, as pessoas que saíram da sua vida é propósito de Deus. Quando você entende isso, tudo muda uma chave. E aí você vive como Josué e Caleb, né? Não importa a luta que tem, você sabe que Deus é em você e você passa por aquilo e você enfrenta aquilo e sua vida é outra. E aí você participa da alegria do seu Senhor, como disse nessa parábola. Porque o Senhor Jesus vai voltar e ele vai sim julgar os vivos e os mortos. E ele vai perguntar, ele vai tomar conta do que a gente fez aqui nessa terra. E quando ele chegar para mim, para você, você vai falar, eu guardei meu talento, usei só quando eu quis. Ou não, eu procurei desenvolvê-lo mesmo para ajudar a Igreja de Jesus a crescer na terra, para levar as boas novas, que é o Evangelho, a vida eterna. Enquanto a gente não vive uma vida em Cristo, a gente não é exemplo para ganhar outras vidas. Enquanto a gente não anuncia o Evangelho, a gente não usa aquilo que Deus nos deu para ir além, para edificar o reino de Deus aqui na terra. Veja bem, eu quero te encorajar a olhar esse olhar e ativar o propósito em você hoje. E começar a orar nesse sentido. Faz oração, faz jejum, fala, Deus, eu quero ativar meu propósito em Ti. Faz isso, me ajuda para que eu não seja como esse servo que ganhou um talento e esse um só, ele ainda não honrou a Deus. Ele simplesmente enterrou esse talento e quando o seu Senhor voltou, o Senhor olhou e falou, servo mau e negligente. Olha só, ele foi parar para um lugar que tem choro e ranger de dentes. Chamou de servo inútil e infiel. Então, se você quer ser uma serva útil e fiel,
um servo útil e fiel, você quer ser um servo bom e negligente, você precisa ter atenção em cumprir o seu propósito. Não viver como você não tivesse propósito nessa terra, amém? Quero que você tome esse cuidado. Deixa eu falar algo aqui. Quanto tempo a gente tem? 15. Tá. A Esther falou algo, né, dizendo o seguinte: às vezes procuramos um propósito fora do comum, mas não precisamos fazer algo que achamos que os outros fazem, que é grandioso. Exato. Cada um tem seus dons e habilidades, né? Como foi dito na parábola, o Senhor deu de acordo com a capacidade de cada um. Por exemplo, é como se eu fosse me comparar com a Ellen. Não tem como, ela flui num propósito, eu fluo no meu. Né? A gente não tem que achar que são apenas coisas grandiosas. A gente não concorre com o propósito. Não. Exatamente. Teve alguém que perguntou se o propósito necessariamente é evangelismo. Não. Você pode cumprir o seu propósito onde você estiver. No seu trabalho. Você pode fazer a diferença na vida das pessoas que te cercam ali no seu trabalho. Entendeu? Primeiro de tudo, tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Isso também é bíblico. Né? Então, o seu propósito ele não precisa ser algo grandioso. Mas todos nós temos um propósito. Agora lembra do terceiro servo que escondeu o talento? Sabe o que acontece? Muitas pessoas escondem o talento por medo, por insegurança, por medo de julgamento, por medo de não fazer algo grande. E a gente quer encorajar vocês a sair dessa bolha que te prende de cumprir o propósito. Entendeu? Esther, você está falando sobre ser mãe, né? É uma missão e devo buscar me esmerar nesse propósito. Exatamente. Seja a melhor mãe que você puder para os seus filhos. Tudo que vocês fizerem, façam com excelência. Isso já é um excelente caminho. Entende? Agora, a gente não pode ser como o terceiro servo. Esconder os nossos talentos. O Senhor fez cada um com um propósito e deu um dom para cada um. Pega o seu dom e usa o seu dom. E se alimenta para que o seu dom ele cresça. Para que cada vez mais você possa ser usado, sabe? É o que a Ellen fala aqui constantemente. São hábitos, né? Tem que ter hábitos saudáveis. E aqui eu não estou falando só de alimentação, mas leitura, busca da palavra de Deus, busca da presença do Senhor. Não tem como você não crescer, você não fluir, se você fizer essas coisas. Dani, tudo bom? Beijo pra você, Dani. A minha mãe também tá aqui. Oi, mãe. Beijo, mãe. Oi, sogra. Fazer a diferença dentro da família é um maior desafio mesmo. Vou deixar vocês com a Ellen, gente. Obrigada, amor. Que delícia ter você aqui. Te amo. Bom ter a participação especial assim, não é, gente? Olha que delícia! E eu quero terminar com você falando de algo que vai para ativar você. Uma das coisas que eu queria é isso. Olha para você com todo amor e comece a ser grata. Para de reclamar o que você ainda não é, o que você não tem. Ou os empecilhos que você vinha falando, coloca diante de Deus. Falei, Deus, eu via como empecilho. E de repente, a grande oportunidade da minha vida. Às vezes, tem gente que o maior desafio é ser mãe. E tudo que você precisa é aprender. Tudo que Deus está permitindo é que isso seja tão difícil a ponto de que você busque leituras sobre isso, cursos sobre isso. Aprenda sobre a autoestima do seu filho, aprenda sobre as linguagens do amor do seu filho, aprenda tudo para você se tornar uma autoridade e ajudar uma multidão. O seu problema, o problema que você enfrenta, o seu gigante, é aquilo que vai te dar maior autoridade para cumprir o teu propósito na Terra. Entenda isso, que o grande problema na sua vida, às vezes é a grande oportunidade de você mergulhar. Às vezes é o seu casamento, você não conseguia tornar o casamento feliz. Às vezes é a área da sexualidade. Eu tenho uma pessoa, né, a Ariane Marques aqui, eu fiz uma live com ela e a grande dificuldade dela era a parte sexual dentro do casamento. E o que aconteceu? Ela hoje é uma sexóloga cristã, ela fala só de sexo à luz da Bíblia e ela ajuda pessoas, mulheres sem libido, um monte de coisa. Eu já falei dela várias vezes aqui, né? Procura lá, Ariane Marques, sexóloga cristã, você vai ver no YouTube várias coisas que vão te ajudar. Por que hoje ela é autoridade nisso? Porque ela venceu. Às vezes você tá aí falando de algo que você não tá conseguindo vencer, não consegue lidar, porque você ainda não procurou todas as maneiras. Quanto você leu a respeito desse assunto?
Que seja ser mãe, que seja ser esposa, esposo, que seja ser profissional, qual é a área que está mais dificultosa, seja a área financeira, às vezes tudo que Deus está te chamando é para ser uma autoridade justamente nessa área. Gente, eu vou falar para você algo que eu espero que entre no seu coração, porque esse testemunho. Para mim, eu sou uma pessoa que eu considero que eu era uma pessoa completamente desequilibrada das minhas emoções. Altos e baixos. Se você for, quando você estudar temperamento, por que eu trago tanto sobre temperamento? Porque eu precisei me entender, eu me achava muito fora da curva, muito fora da casinha. Todo mundo olha para mim, ai, como a Ellen é doce, isso e aquilo. É o que você tá vendo aqui, mas a minha mãe, né, mãe, você que tá aí conhece, né, sabe o quanto que eu fui volúvel, vulnerável, eu tive depressão por 10 anos, eu era uma pessoa completamente vítima das minhas emoções, assim, as minhas emoções elas me dominavam de tal forma, eu vivia, um dia eu tava mega alegre, outro dia eu tava na fossa, era uma pessoa vulnerável, eu era uma pessoa que eu não tinha controle emocional para muita coisa, e aí o que eu fiz? Eu fiquei desesperada para aprender a lidar com as minhas emoções, porque elas eram muito difíceis. Quem sabe sobre ser temperamento, de 0 a 100, você geralmente está num nível entre 50, 60, 70 no seu predominante. É raro pessoas que estão acima dos 70 no seu predominante. Então, do 0 a 100, eu sou 96 na sanguínea ou influente, que eu não sei como que você conhece, mas ou seja, eu entro num nível que é praticamente um desequilíbrio. E para eu lidar com isso, eu precisei mergulhar no meu entendimento. Graças a Deus eu tenho uma pastora que me ajudou muito, a pastora Fernanda me ajudou pra caramba a entender, a lidar um pouco melhor comigo. E quando eu fui estudando, lendo sobre isso, fazendo curso, eu fiz 15 cursos de coach que era para aprender a lidar com as minhas emoções. Mas hoje o que eu ajudo com você? A lidar suas emoções e alinhar o seu propósito com Deus. Por quê? Porque é o que aconteceu na minha vida. Foi isso que eu me tornei autoridade. Então, olha o teu grande problema como a grande oportunidade para você se tornar uma autoridade. Vai ler, vai estudar, vai aprender caminhos. Ah, mas meu marido não muda. Ele tem como você mudar de tal forma que você reagindo diferente, as ações dele podem ser diferentes. Como? Você precisa aprender. Vai buscar, vai ler tudo sobre casamento, seguir pessoas que vão falar sobre casamento, investe tempo para aprender o temperamento deles, linguagem de amor, investe tempo para cultivar. De Deus não se zomba, aquilo que semear, isso mesmo, colherá. Ok? É isso mesmo, Cláudia, curadas para curar. Gente, eu quero terminar com essa parábola das virgens, porque tá lá em Mateus, tá acabando meu tempo aqui, né? Tá lá em Mateus, eu consigo muito... Então, ótimo, Leila, se você não consegue lidar com o seu casamento, com a organização da casa, é aí que você vai estudar sobre isso, vai fazer curso sobre isso, e quando você aprender, você vai ser uma grande autoridade para ensinar outras pessoas. Por quê? Porque aí você vai estar, por exemplo, eu vim aqui, eu tô pregando o que eu vivo para você, né? E aí você vai viver aquilo que você prega e não pregar coisas. Muita gente faz um curso, vem e dá uma coisa aqui e fala, só que não vive aquilo. Né? Eu tô aqui pregando o que eu vivo para você e vivendo o que eu prego. É por isso que eu tô fluindo no meu propósito, porque Deus me deu autoridade para lidar com isso. Amém? Então, lidar com o comportamento. Eu vou falar, eu vou em breve, a Alcione tá perguntando, eu vou em breve. Fica me seguindo aí, que depois de umas 2 semanas, pro próximo mês talvez, eu tô doida aí para montar uma mentoria para coaches cristãs, para líderes, para pastoras, então vai me seguindo que em breve vou ter. Gente, aprender a lidar com as emoções é a forma de mudar seu comportamento. A gente precisa, às vezes, tudo que você precisa para ativar o seu propósito é ter mudança de alguns hábitos seus. É ser livre de alguns vícios emocionais seus. E nós vamos falar isso lá na semana. Você já participou, já se inscreveu, já está no grupo Maratona Mudança de Hábito? Você precisa estar lá. Se inscreve na Maratona Mudança de Hábito, que não tem como você se alinhar ao propósito de Deus tendo os hábitos da forma desse mundo. Então você precisa sair da forma desse mundo, se alinhar com os hábitos. Como que você faz? Você vai lá no perfil da minha bio, e lá no perfil da minha bio tem um link que vai fazer você entrar para... cadê? Deixa eu fixar o comentário do Felipe aqui. Clica no link da bio que você vai entrar nos grupos da Maratona Mudança de Hábitos. São grupos que vão ter um tempo específico só, ok?
E eu vou estar mandando áudios lá, eu vou estar me conectando com você e vou avisar da semana, das 4 aulas que a gente vai ter justamente para mudança de hábito. Você precisa sair da forma do mundo, do hábito do mundo e entrar no hábito do céu, para você viver o seu propósito o quanto antes, para você ativar o extraordinário que está dentro de você. Eu vi que a pastora Cris aí falou sobre isso, né? E para que você esteja preparado. Das 10 virgens, parábola das 10 virgens, para quem não sabe, ela está lá em Mateus 25. Tá? Em Mateus 25 você vai ver tanto o reino dos céus falando da parábola das virgens, quanto falando da parábola dos talentos. Então, olha só, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Nosso noivo é Jesus. Né? Então, nosso noivo é Jesus e a noiva é a igreja. 5 delas eram insensatas, tolas, 5 eram imprudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo, não estavam buscando o Espírito Santo de Deus. Elas não estavam levando o que é necessário, o que é o mais necessário para manter a sua chama acesa, ardendo no seu coração. Você precisa ter tempo com Deus. A gente falou isso na primeira live de anteontem, já está no YouTube, você pode ir lá ver que ela foi tremenda. As prudentes, porém, levaram óleo com vasilhas junto com suas candeias. Pessoas que buscam intensamente a Deus, buscam o Espírito Santo, buscam passar tempo e aprender dele. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Tem gente que fala assim, Jesus está demorando para voltar, será que ele volta agora? Será que volta quando? Será que não volta? Eu quero te falar, não interessa, seja prudente, não seja como as tolas. Seja prudente, carregue o que você precisa carregar para a volta dele, para você cumprir o propósito que é o céu. Porque se ele voltar e você tiver como as outras, olha o que aconteceu. Então, à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Então, assim, de repente você vai querer buscar o óleo, buscar o Espírito Santo só quando você vê que Jesus está realmente voltando e pode ser tarde demais. Então, é tempo de fazer isso agora. É tempo de fazer isso agora. A gente não cumpre o nosso propósito se não fizer isso. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, é tempo de viver hoje o propósito. É tempo de viver hoje o propósito também. Vou orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, ativa hoje dentro de cada um. Pai, uma chama tão forte, tão ardente, teu Espírito Santo hoje encha cada uma que está ouvindo aqui de tal maneira que elas nem se contenham de buscar em ti, ouvir, afina os ouvidos espirituais para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, abre a visão espiritual com o objetivo de enxergar a tua palavra, enxergar a tua vontade para cada uma. Pai, que cada uma comece a olhar para si mesma, que o Senhor comece a mostrar caminhos, aproxima de cada um mentores, pessoas, situações, referências para essas pessoas serem ativadas, recursos, livros, aproxima delas, que sejam atraídas a elas, aquilo que vai ativar o seu propósito, oportunidades, portas abertas, em nome do Senhor Jesus, que cada um agora seja, Senhor, ativado, de forma que o extraordinário cada um, que tudo aquilo que cada uma nasceu para ser, para fazer e para conquistar nessa terra, aconteça de uma maneira inacreditável, que o Senhor faça milagres, prodígios e maravilhas dentro de cada um, na mente de cada um de nós, arranca da mente, do molde desse mundo, traz uma inconformação constante e, Senhor, que cada um possa ser de fato transformado, renova o entendimento de cada um hoje, para que eles conheçam a boa, perfeita e agradável vontade do céu. Pai, eu profetizo a eternidade, eu profetizo, Senhor, que as mentes sejam cheias do DNA do céu, que as mentes sejam cheias dos pensamentos do céu, que os corpos sejam cheios do DNA do céu, que as pessoas queiram buscar as coisas do céu, as coisas da eternidade para viver na terra, para viver o teu propósito, para viver, Senhor, para cumprir algo, e que muitas outras vidas sejam alcançadas, que o reino dos céus
seja glorificado, que o Senhor seja glorificado, que a gente possa viver para a tua glória, que a gente possa viver para tua honra, para te glorificar, para te honrar, para te adorar com tudo que somos, fazemos e temos, em nome de Jesus. Quem recebe aí diz amém. Amém? Então, um grande beijo para vocês. Vai me falando da onde que você se desconecta comigo, porque eu amo saber. Eu não sei quando meu tempo aqui está esgotando. Então, quero te dizer que nós estamos juntos, viu? Faz a tua inscrição na maratona, mudança de hábito. Vai lá no perfil da minha bio, entra num dos grupos e aguarda que a gente vai começar na semana que vem, ok? Deus abençoe todos vocês e, gente, até amanhã, 10 horas aqui, a gente vai ativar uma nova área, amém? Eu te espero aqui. Beijo! Ó, pessoal de Presidente Prudente, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro.